Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Rap Lago. Vamos juntos discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, família, rede de apoio e sociedade, enfrentamos nessa tarefa de educar os nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar. E não só das pessoas, mas também do meio ambiente em que vivemos, das relações que se constroem nesse dia a dia de contato com a natureza, mas também com o outro. Hoje a gente vai discutir a importância da educação financeira desde a infância, né? Pensar juntos estratégias para ensinar crianças e adolescentes sobre finanças pessoais. Com a gente a professora Cristiane Chica, que é educadora e coautora de livros didáticos, e também a economista da Lifetime Investimentos, a Marcela Kawauchi. Com a gente aqui também o Vitor Cunha, o meu parceiro aqui nesse podcast, nessa entrevista. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Queria começar da pergunta básica, né? A partir de qual momento, Marcela, a gente começa a falar de dinheiro com os nossos filhos? A partir do momento em que a gente vê que eles começam a entender esse mundo do dinheiro. Muitas vezes a gente acha que a criança precisa ouvir falar de dinheiro quando ela já tem boas noções de matemática ou boas noções de contas e tudo mais. Mas a partir do momento em que a criança começa a entender a noção de troca entre o que você tem do fruto do trabalho e o que você pode comprar, já dá para introduzir essa criança nesse mundo. E dá até para dizer, por exemplo, uma criança pequena que fala eu quero 10 brinquedos agora no Natal, dizer não, o que eu posso comprar é 1 ou 2. Isso não parece uma educação financeira, mas você vai colocando para a criança noções que são relacionadas à educação financeira e que não estão só na matemática. Então, noção de limite, a gente tem o dinheiro finito, noção de escassez, se eu comprar uma coisa eu não posso comprar outra. Então, é muito importante já começar do começo, falando de dinheiro com naturalidade com a criança e com exemplos que são de acordo com o dia a dia dela e com o que ela consegue entender. É claro que não dá para dizer para uma criança esse brinquedo eu vou comprar parcelado, vou pagar juros, a criança não vai entender, mas essas pequenas noções já embutem conceitos na cabecinha delas que são importantes para formar uma base depois para conceitos mais dinâmicos, mais sofisticados. Como é que você vê essa questão, Cristiane? A partir de qual momento, que idade, assim, mais ou menos, que a gente começa a passar esses conceitos para os nossos filhos? Eu concordo com a Marcela que é desde muito cedo, né? Porque as crianças, desde pequenas, uma criança de 3 anos que chega no mercado e fala para papai, compra isso, significa que ela já observou ao seu redor situações, né? Onde ela já sabe que o adulto detém, quer dizer, ela já sabe a existência do dinheiro. Já existe algo ali que o adulto detém, que ela pode não ter, mas que ela sabe dizer o que ela gostaria que ele comprasse. Portanto, ela já sabe que aquilo vai trazer alguma felicidade, algo que ela gosta e tudo mais, né? Então, a partir do momento que a criança que observa esse mundo e que o dinheiro está presente nesse mundo e que ela já começa a perceber essas relações, é possível a gente já estar trabalhando com alguma consciência essas questões, né, relacionadas a financeiras, por exemplo, as questões financeiras, por exemplo. Então, quando eu vou fazer uma pequena compra, eu já posso, desde os pequenos, começar a trazê-los para esta ação dentro do ambiente de casa. Então, fazer uma pequena lista e dizer para eles, vamos olhar se a gente tem sabonete, porque acho que a gente vai precisar comprar. E a criança ir lá, olhar e ver, não tem sabonete, ou só tem um sabonete, ou só tem uma pasta de dente. Vamos colocar na nossa lista estes produtos que nós precisamos comprar, ir com ela até o mercado, ela ajudar a pegar o que estava faltando, colocar no carrinho e levar de volta para casa, eu já estou trabalhando uma consciência financeira importante, que é eu planejo, eu organizo, eu não compro no improviso, né? Tem toda uma ação que está por trás disso e que se pode ser feito e envolver as crianças desde muito pequenas. Então, esse é um processo bem importante, interessante, que a gente
não vai estar organizando ainda as questões matemáticas envolvidas nessa transação. Mas é o conceito, Mas né? é o conceito, é a ideia. É muito legal vocês falarem, né? Porque parece que quando a gente fala de finanças, parece uma coisa de outro mundo complexa, né? Na verdade, a gente gera complexidade para tudo, mas principalmente finanças, né? Que é um assunto complexo, mas no final das contas tem que fazer o óbvio, né? O simples, né? Que é começar do mostrar a básico, realidade. né? Exatamente. E as pessoas têm, às vezes, a falsa impressão de que finanças é guardar dinheiro. Mas guardar dinheiro é o último ponto de toda essa cadeia. Eu gostei muito do que a professora falou, desse exemplo do mercado, porque é envolver a criança no dia a dia do adulto. O adulto não precisa mudar o que ele faria, então ele vai ter que fazer uma lista de compras. Ele não precisa falar, agora eu vou ensinar educação financeira. Não precisa ser uma coisa assim, planejada, no sentido de vou parar de fazer isso para fazer outra coisa. É no dia a dia e é o exemplo também, porque daí a criança vai ver que o pai e a mãe estão olhando ali, preciso comprar outro saco de arroz, o pão que a gente come de manhã acabou, e aí a própria criança vai começando a ter os planejamentos da vidinha dela, então o lanchinho que ela leva para a escola, daqui a pouco ela consegue começar a fazer a listinha dela, mas tudo isso envolve o dia a dia da família, então você não precisa, que é outro mau conceito que as pessoas têm em relação à educação financeira. Vamos parar tudo e vamos falar sobre esse assunto chato que é finanças. E não é, né? É o dia a dia, é o exemplo. Então, seu exemplo foi muito bom. E é nesse momento que a gente fala do trabalho, né? Porque nós vendemos o nosso trabalho, né? O nosso trabalho diário. Saímos todos os dias para trabalhar, filho, deixamos você na escola ou com a babá, porque precisamos ganhar dinheiro para comprar essas coisas de casa. É nesse momento que a gente também aproveita para explicar o que é o trabalho? Eu acho ótimo usar isso também, porque a criança entende que a gente não está indo trabalhar como uma coisa afastada da família, e sim para prover para aquela família. E eu gosto, inclusive, nesse momento, de também dizer que o trabalho é bom para trazer dinheiro para os adultos e para as crianças, mas que também traz satisfação pessoal, né? Isso eu acho super importante. Posso dar um exemplo, cortando, mas Por que uma favor, vez eu me ferrei falando... eu ouvi, meu filho era pequeno, hoje ele tem 14 anos, ele tinha uns 4, 5 anos, e ele falou pra mim por que eu trabalhava tanto. Aí eu falei pra ele que era pra comprar e falei o nome da bebida fermentada que ele gostava. E ele falou assim, mas eu não quero mais essa bebida. Então eu coloquei o trabalho só na caixinha do dinheiro e não na caixinha da satisfação pessoal. Porque pra ele aquela conta, então se é por isso, então não precisa sair pra trabalhar. E aí o coração de mãe fica como, né? Aí, por isso que, desculpa te interromper, mas essa coisa de falar que é importante, tanto pro pai e pra mãe, é muito essencial, né? Porque também assim, aquela história, o trabalho da dignidade, da satisfação. Eu sou suspeita porque eu gosto demais do meu trabalho, mas assim, é bom você ter, que a criança entenda que a gente faz aquilo também porque a gente gosta. Mas também, às vezes tem dia que o trabalho tá mais fácil, mais difícil, a gente pensa nos boletos, é bom. E eu acho legal esse exemplo do trabalho, porque a gente sempre tem que fazer exemplos de adulto e linkar com o exemplo de criança. Então, aí você pode dizer do trabalho, eu preciso trabalhar para pagar os boletos. Ele não vai entender, mas eu preciso trabalhar porque sua bebida fermentada, eu preciso ter esse dinheiro para a gente poder comprar. E até para pagar experiências em família também. Sabe quando a gente foi viajar, aquelas férias que foi uma delícia? Isso custa dinheiro. Então vamos todo mundo, assim, eu sei que eu não tô em casa hoje, eu vou ficar com saudade de você, mas saiba que é pra nossa família ter experiências. Também não é só bens, né? Não é só troca por bens, é troca por momentos. Então, assim, é legal a gente colocar o dinheiro também como essa base que dá pra gente várias coisas que a gente gosta, né? De experiências e de bens. E claro, né, tem a questão de guardar dinheiro lá pra frente, tá? Mas isso a criança pode entender num momento um pouquinho maior também, né? Essa noção de felicidade, né? Que a gente compra, não está nas coisas que a gente compra, estão nas experiências que a gente compartilha. Então, acho que essa muito ideia mais poderoso, é né? super poderosa. E ela é importante. Agora, eu vejo também que dentro do ambiente familiar, há uma questão ainda, talvez cultural, né, do nosso país, muito difícil de lidar com temas acerca do dinheiro, né? Como parece difícil, eu vejo que até entre adultos, né, às vezes entre pessoas casadas é difícil. É meio tabu às vezes, né? Questões de natureza financeira e parece que junto com as crianças, então, é quase que, não, depois a gente fala sobre isso, né? Ao invés de envolver as crianças
nestas questões, né? Até porque Nessa a impossibilidade de consciência. comprar alguma coisa é muito educativo, né? Super. Ok, para alcançar aquilo ali, a gente precisa, né, percorrer um caminho para chegar ali. É, Né? porque como criança, você lida com pequenas frustrações. Então, eu não posso comprar, tô dando exemplo da minha casa, porque é o que me vem à cabeça. Eu não posso comprar um outro carrinho que eu quero, eu não posso comprar um outro boneco. São pequenas frustrações que, assim, para aquele mundo da criança é super representativo, mas que não vão impedir aquela criança de morar bem, não vão impedir... e aí, quando adulto, a gente lida com frustrações muito maiores. Eu não consigo comprar um carro e preciso ficar no transporte público não sei quantas horas para chegar no trabalho. Eu quero trocar de carro porque o meu enguiçou e eu não consigo. Mas você tem que ir aos poucos ali, naquelas pequenas frustrações. E eu acho importante, quando a gente fala de envolver criança... no dia a dia de consumo, é legal envolver para as coisas boas, do tipo, vamos todos como uma família guardar um pouco de dinheiro para uma viagem legal no fim do ano, mas até para questões difíceis. A gente está numa fase em que a economia está crescendo bastante e tal, mas em fases de crise econômica, eu ouço muitos pais perguntando, poxa, eu perdi o emprego, eu devo compartilhar isso com meu filho? Sim, de acordo com o que aquela criança entende. Então, nesse momento, eu não estou podendo trabalhar. Portanto, entra menos dinheiro e a gente vai ter que ajustar algumas coisas. A pizza de toda sexta-feira, eu não sei, assim, estou dando exemplos que podem ser da vida da criança. O restaurante que você gosta, a gente vai com menos frequência. Mas isso é uma questão temporária, em algum momento isso vai passar, enquanto isso a gente tem que respirar fundo e se ajudar como família, né? Até para a criança não fantasiar, né? Porque às vezes ela pode ouvir, porque ela não é boba, que algo está acontecendo. Ou Você acha simplesmente sentir, né? aquele clima no ar, verdade. e aí ela fantasia uma coisa, né, muito maluca na cabeça dela, porque nenhum adulto foi e falou, não, deixa eu te contar o que está acontecendo real, né? E a vida é feita de altos e baixos, né? E vamos pensar que essas crianças também estão imersas numa sociedade muito consumista, né? Onde elas estão diante, assim, de propagandas imensas que... Mesmo sendo proibida para Pois é. né, propaganda infantil, eles são impactados, né? Muito impactados, né? Então, essas questões de discutir com a criança, a gente precisa disso? Para que nós vamos usar isso? Tem alguma outra opção para isso, né? Tão boa quanto esta? Então, discutir esses cenários com as crianças é importante envolvê-las nisso. Isso é tão importante para quê? A gente vai usar por quanto tempo? Isso vai beneficiar você ou a nossa família de que modo, né? Essa é uma discussão importante que precisa ser feita, porque muitas vezes as crianças querem porque querem alguma coisa, porque viram, porque o amiguinho tem, então eu também quero, mas passou uma semana, elas já mudaram completamente a ideia do que elas queriam a respeito daquilo, né? Então é como combinar que presente você vai querer para o Natal, né? Então, planejar-se para aquilo, as crianças, elas vão mudando, opa, mas está dentro do nosso combinado, do que a gente vai conseguir comprar e tudo mais, quer dizer, isso é muito importante, porque e para quê? Essas discussões, elas precisam acontecer, porque essa é uma educação para o consumo, né? Não é qualquer coisa que eu dou. Então, tem uma questão também de, muitas vezes, os pais presentearem sem mesmo a criança pedir ou solicitar. Eles estão presenteando a criança, né? Que eles foram muitas vezes, né? E aí, aquela questão de ter a disciplina de saber se eu vou ganhar ou não, que a gente está esperando, que a gente vai construindo, ela se perde, né, nesse processo, porque tudo vem muito fácil, né? E aí você acaba ensinando, nesse seu exemplo, você ensina a paciência de esperar, porque eu não vou ter na hora que eu quero, e a priorização, né? Que às vezes é difícil até quando a gente é adulto, tá? Assim, não é? Quando você tem que, sei lá, você tem seu salário, você quer fazer isso, você tem que aprender a priorizar.
Você tem que aprender até um pouco de autoconhecimento nessa hora. O que eu mais quero dentre todas essas opções que eu gostaria de fazer. Então, a gente voltou, né? Fomos e voltamos. A gente está falando de conceitos super relevantes para a educação financeira e que não tem a ver com matemática, que é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Não tem a ver com a moeda, né? A moeda física ali, né? Com o número, né? São conceitos Precisar é diferente do querer, né? Por isso que eu vejo que a educação financeira, ela não está só no âmbito da escola, né? Ela está na integração entre escola e família, o tempo inteiro. Então, designar apenas a escola, a tarefa de uma educação financeira, é negligenciar o quanto ela é importante na vida desse sujeito que vai se tornar um adulto e que precisa ter uma consciência financeira saudável, pois é, né? Agora, é inegável que a escola também tem um papel importante, né? E complementar, eu vejo, em relação a esse trabalho. Até porque a criança aprende muito com exemplo, né? Eu percebo com meu filho que muita coisa do que eu falo passa por uma orelha, né? Como dizia minha mãe, entra por uma orelha e sai pela outra. Agora, o que a gente faz, eles repetem muito, né? Então, ver em casa, a educação financeira em casa via exemplo, ele só vai ver na casa dele, ele não vai ver na escola. Então, é super importante isso mesmo, né? Todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo. Agora, tem uma dúvida que a maioria dos pais tem, que é em relação à mesada, né? Aquela coisa assim, dá ou não dá mesada? A partir de que idade? A partir de que momento? Qual que é a vantagem de dar? Porque eu acredito que dar e não dar tem vantagens e desvantagens, né? Como é que você vê isso, Marcela? Eu gosto muito do conceito de dar mesada, mas ele tem, não é só entregar a mesada. Eu gosto do que abarca aquele dinheiro. Então, em primeiro lugar, você tem que dar a mesada e tem que acompanhar. Não adianta você dar a mesada e achar que a criança sozinha vai saber lidar com aquele dinheiro durante aquele período. Em segundo lugar, o tempo da mesada também tem que ir aumentando à medida que a criança tem mais responsabilidades. Então, para uma criança pequena, uma semanada, porque a noção de tempo dela é curta, uma semanada faz muito mais sentido do que você dar um dinheiro para durar um mês inteiro. E essa pequena é que idade, mais ou menos? 5 anos você já consegue dar mesada. Meu filho de 5 anos já tem a mesadinha dele. É mesada ou é semanada? É semanada. E assim, é claro que ele não tem noção daquele dinheiro total, mas o que eu faço é traduzir aquele dinheiro em coisas que ele gosta. Então, ele gosta de uma carta de jogo ali. Então, ele sabe que toda semana ele ganha o equivalente àquela carta de jogo. Então, ele pode escolher ir comprar ou não. Carta Pokémon, né? Carta Pokémon, é essa mesmo. Sou mãe de menino, tô tá uma sabendo. febre. Então, ele sabe que ele consegue o pacotinho de carta, ele ganha R$10 por semana, é o equivalente ao pacotinho de carta. É a equivalência que ele tem. R$10 na cabeça dele não dizem muita coisa. Agora, um pacotinho de carta diz muita coisa pra ele. Então, ele sabe direitinho. E ele sabe, inclusive, R$40 são quantos pacotinhos de carta, mamãe? 4. Olha, eu tô rico. Então, assim, a riqueza dele é traduzida nesse meio. E no caso dele, ele não tem nenhuma responsabilidade com essa mesada. Mas uma criança um pouco maior já pode ter responsabilidades do tipo o lanche da escola. Por quê? Como adulto, a gente tem uma parte que é responsabilidade, eu pago água, luz, telefone, né? E eu também posso comprar alguma coisa que eu goste, uma roupa nova e tal. Então, uma criança de uns 10, 12 anos pode ter a questão da escola, do lanche da escola, mas também pode ter um a mais para ela ir no cinema com os amigos, para comer um lanche à noite, alguma coisa diferente. Então, o dinheiro do lanche da escola não entra na mesada. Isso é uma obrigação do pai ou não? Eu colocaria na mesada. Então, vamos dizer que essa criança gasta... Eu não sei quanto custa um lanche na escola de uma criança maior. Então, eu vou chutar um número aqui. R$10 por dia de cantina para tomar um lanche na hora do intervalo. Então, você dá os R$50 daquela semana e fala, esse aqui é sua obrigação para você não ficar com fome, tá? Ok. E aí, você dá mais, sei lá, você dá R$100 para essa criança e ela vai ter que lidar com a responsabilidade de comer todos os dias e com o agrado do final de semana, de tomar um lanche depois, ir numa lanchonete à noite com os amigos. Você mescla as duas coisas dentro do mesmo barco. Agora, é importante que os pais acompanhem. Não adianta você dar a mesada para uma criança de 10 anos e falar, Tote, vira. Não,
todo dia pergunta, você gastou com o seu lanche? O que você comeu, né? E se ela, por acaso, gastar mais com aquele lanche, então não vou comer só o lanche, vou comer um doce, vou comer... Você vai ficar com menos coisa no final de semana. É isso que eu quero dizer. Porque você vai ajustando, a gente diz em economia, suavizando o consumo. Ou seja, né, colocando o consumo ao longo de toda aquela semana. Mas é super importante acompanhar. Para ver se aquela responsabilidade que a criança tem com aquele dinheiro é boa, dá para aumentar, ou precisa pôr o pé no freio. Às vezes a criança não está preparada para lidar. E aí os pais vão ter que pôr o pé no freio. Ô, Cristiane, e dinheiro Pix ou dinheiro de papel? O dinheiro que você joga ali na conta do banco... Aquele antigo, né? Aquele. Como é que você vê isso? Porque as crianças estão cada vez mais digitais, elas... Né, adolescente já tem conta adolescente nesses bancos digitais, né? E alguns não gostam nem de nota. Claro que o teu filho de 5 anos não tem banco digital, ele tem que lidar ali com a nota de R$10. Como é que você vê? Quais são as oportunidades que o dinheiro vivo ainda traz para eles? A gente diz assim, que é óbvio que hoje em dia tudo está muito digital, né? E às vezes até comprar na cantina hoje é digital. Agora, até os 9, 10 anos de idade, é muito importante que a criança lide com situações onde ela possa trabalhar com o dinheiro concreto, né? Uma vez que, ao trabalhar, ter essa noção do dinheiro concreto, ela vai estabelecendo, primeiro, relações entre as notas e moedas, que são relações importantes. Uma criança muito pequena, de 4, às vezes até 5 anos de idade, para ela vale muito mais ter 5 notas de R$2 do que uma nota de R$10. Porque para ela a quantidade é maior, né? Porque ele está ainda trabalhando com a quantidade de notas e não o valor que aquela nota representa. Por isso que a mesada, ela precisa aparecer, do meu ponto de vista, à medida em que as crianças já têm algum conhecimento que vai além de saber que existe dinheiro, mas que ela comece a reconhecer valor para aquele dinheiro, que ainda que seja a relação da figurinha com o que eu recebo, né? Ao lidar com esse dinheiro em mãos, as crianças também vão adquirindo conceitos matemáticos importantes, né? Que é essa questão do troco, essa questão de quanto vale determinadas coisas. Então, eu tenho que comprar algo que eu tenho R$50, custou R$32, como é que eu sei o quanto eu vou receber de volta, né? Então, porque às vezes as crianças não entendem que alguém fala, você tem R$2 ao invés de 50, 52 para eu te fazer esse troco, né? Essa ideia, por exemplo, que a gente diz, a ideia da subtração, que é uma das ideias importantes, que é a ideia de completar quanto falta para... Quando é 32, eu vou lá e falo para você, 33, 34, 35, 40, te dou uma nota de 5, mais 10, 50. O que está envolvido neste processo? Então, isso é muito importante quando a criança tem o dinheiro em mãos e que ela vai trocar o dinheiro por outra, uma nota por outra correspondente. E não são coisas simples. Por exemplo, pensar nas moedas, né? A moeda, eu tenho moedas de 25 centavos, 4 moedas de 25 dão 1. Como assim? 4 moedas de 25 centavos dão R$1, né? Então, essa noção do decimal, da parte que não é inteira, ela também é um conhecimento matemático importante envolvido ali nessa situação. Então, quanto mais as crianças menores puderem manusear o dinheiro, e eu gosto muito na escola, quando a gente trabalha, por exemplo, com as crianças, a história do dinheiro, né? Como é que esse dinheiro surgiu na humanidade? Como é que esse dinheiro, o dinheiro brasileiro, quais outros nomes já teve? O que é essa Casa da Moeda? Onde é que se imprime esses dinheiros? Como é que se escolhe as estampas das notas? Manusear e pegar a moeda, sentir o peso dessas moedas. Quer dizer, essas são representações muito importantes
para as crianças pequenas. E enquanto a gente tiver o dinheiro físico, a gente diz, faça uso dele, né? Porque o dinheiro virtual, vamos chamar assim, ele exige da criança um domínio de conhecimento muito mais abstrato, né? E que só vai se consolidar com mais força a partir dos 10 anos de idade. Então, quanto mais possibilidades, ainda que seja, na escola a gente reproduz as cédulas do dinheiro em papel para que as crianças possam manusear, manipular, discutir, observar as relações entre elas, né? Então isso é muito importante. Nossa, é muito legal, Cristiane, você falar isso, porque a gente leva muito a sério os valores do Happy Lago. E uma das coisas que a gente faz lá é a gente pede para que os pais deem dinheiro para uma compra na lojinha. A lojinha, na verdade, é uma lojinha de souvenir, não é uma loja com nenhuma pretensão, né? Tem até uma história boa que eu posso contar depois sobre a loja, logo que eu entrei no Happy Lago. Mas, de qualquer maneira, a gente pede para os pais para que dê os dinheiros físicos para justamente elas terem essa noção da troca e receber o troco, né? Porque faz parte do aprendizado, como você estava falando. E aí, rapidamente contando a história, logo que eu entrei no Happy Lago, eu tive a missão lá de, né, vamos desenvolver essa lojinha, vamos torná-la alguma... E aí eu comecei, vamos fazer um e-commerce, vamos fazer, né? E aí começamos a pensar e tava falando, não, vamos fazer combos, né? Porque daí a gente associa e tal. Daí eu cheguei e fui apresentar pro dono do Happy Lago, e ele falou assim, não, pra que combo? Por que você quer vender mais pra criança? Criança não tem que... E você vê como eu venho de uma cabeça de mercado. Ele falou, não. O objetivo é outro, não, né? aqui isso aqui não é para ganhar dinheiro, isso aqui é para ensinar. E é muito legal, né, quando pega no cerne do negócio, né? Isso foi um grande aprendizado, né? Não sei nem se eu podia ter falado isso aqui. Agora já foi. Uma coisa que eu estava pensando quando a professora estava falando, você falou logo no começo, quando a gente estava falando de introduzir a criança no dia a dia, de cumprir combinados. Eu acho que isso vindo para a mesada também é super importante, né? Porque quando a gente fala de mesada, existe às vezes, por isso que é bom acompanhar, ver se a criança vai gastar e tal. Às vezes a criança gasta aquilo no dia que ela ganha e depois fica, puxa, eu queria mais um pouco e tal. E a gente, como mãe, né, o coração mole e tudo, dá uma vontade de dar mais, mais R$10, pra mim não vai fazer, né, não vai me deixar mais rica, mais pobre, mas pra criança vai ser uma carta a mais, né, um pacotinho de carta a mais, pra ele é milionário. A gente não pode fazer isso também, cumprir os combinados na hora da mesada também é super importante. Aí fazendo aquele paralelo com o adulto, né, se meu salário acaba antes do mês, eu não consigo bater lá na porta do meu patrão e falar, puxa, dá mais um pouquinho pra mim, vamos, né, só esse mês que vem eu vou me organizar melhor. Então, também cumprir combinados na hora da mesada, por mais difícil que seja, é uma importante lição, assim. Porque tem ali um ensinamento importante, de né? escassez, né? O dinheiro é finito. Uhum. E não dá mesada. O que você acha daquelas famílias que falam, não, eu vou dando dinheiros ali de acordo com os desejos ou com as necessidades, ou então eu pago tudo para ele, não vou dar mesada nenhuma. O que você vê esse outro lado? Eu acho importante, pro caso dessa família que não dá mesada, tentar replicar os conceitos, né? Então, os conceitos de escassez, os conceitos de responsabilidade, de alguma forma. Então, não vai dar mesada, mas de algum jeito você tem que dar um dinheiro para aquela criança cumprir alguma tarefa. Então, eu vou te dar um dinheiro para você ir ao shopping com seus amigos. Eu vou te dar R$100, R$150, é isso que eu vou te dar para esta tarefa. Você está implantando esses conceitos de uma outra forma, porque é importante isso, a criança saber que é finito, que não tem não dá para ficar, não é caixa eletrônico, né? Tem um objetivo aquilo ali, tem as responsabilidades. Então, por exemplo, eu vou te comprar um computador novo, mas você tem que tomar cuidado com esse computador, porque se ele quebrar, eu não vou comprar outro imediatamente. Então, também dá a noção de cuidado com aquilo que foi comprado, dá para tentar fazer o depara de uma outra forma, né? Um pouco mais difícil porque esse depara vai se ajustando a cada situação, mas eu acho que é importante, né? Eu acho também que tem uma ideia que é antiga, mas ela funciona bem, que é a ideia do cofrinho coletivo, né? Que eu acho muito bacana, quando todo mundo vai contribuindo para, gente,
lotar este cofrinho aqui, depois abrir, olhar quanto é que a gente já conseguiu juntar, discutir em família como é que a gente vai utilizar, né, aquele dinheiro, ou a gente quer chegar numa meta tal de tanto, né? Como cada um vai contribuindo para algo que a gente... Então, às vezes não é uma mesada, mas tem uma noção que é super importante aqui, que é o de poupar, né? De estabelecer uma meta juntos, né? Que eu acho que é super importante e a gente precisa também cuidar. Você falou um pouco disso, que é ser algo que seja possível também para aquilo que a gente faz naquele momento. Quer dizer, quando você diz, eu vou comprar a figurinha, é algo que é possível para uma criança poupar, organizar o seu dinheiro para aquela meta. Porque senão também coloca uma meta super grandiosa lá na frente e, obviamente, essas crianças não vão conseguir cumprir. Eu acho que tem uma questão, né, da conquista. Que isso também é um sentimento importante. Então, eu tive uma meta, eu me organizei, planejamos, executamos e conquistamos aquilo. E aí eu acho que, por exemplo, a ideia de cofrinho, ela é muito bacana, ela é super bem-vinda. E como é que você vê isso? Primeiro se estabelece uma meta, um sonho, ou de repente o contrário, a criança tem um sonho e você coloca esse objetivo, então vamos juntar dinheiro. Como é que você vê? Eu até complemento, assim, em que momento entra a ideia de poupar, né? Porque você está falando, o cofrinho significa que você não vai gastar naquele momento. Mas em que momento que introduz isso na criança? Porque é meio... Como ele não tem a noção do dinheiro, né? Não sabe quanto que ele tem que poupar. Desculpa, vai lá. Eu acho que você vai trazer duas contribuições. Não, eu ia só falar que a noção de poupar tem que ser também... Quando a gente fala de poupar, a gente fala de noção temporal. Isso é bem importante. Então, eu, Marcela, guardo dinheiro para quando eu me aposentar daqui a, 20, 30 anos. A minha noção de 30 anos está clara na minha cabeça. Para uma criança pequena, ela não tem noção de 30 anos, mas ela tem noção de uma semana. Passam aqueles dias da escola e no final de semana ela tem uns dias de folga. Então, você pode dizer, olha, guarda esse dinheiro agora, porque no final de semana a gente pode ir no shopping comprar carta de super-heróis. Então, você consegue... a noção de poupar, ela tá ali num tempinho muito pequeno para nossa cabeça, mas para a cabeça dele, uma semana, o mundo girou 1000 vezes, né? Então, eu acho que dá para fazer isso. E aí, quando a gente fala de poupar para uma coisa maior... Eu gosto de trás para frente, porque o de trás para frente dá a noção de que é algo factível. Então, você quer o quê? Onde você quer ir viajar esse final de ano? Eu quero ir para Disney. Então tá, então você quer levar $1.000 para Disney? Quanto que a gente precisa chegar até lá? Vamos fazer o cofrinho coletivo. Quanto que a gente precisa guardar por mês? Porque se você começar a guardar e ver que aquela meta não é factível, né, não for de trás para frente, você pode ter uma frustração na criança muito grande. Então não vou guardar para nada, para quê, né? Então eu gosto de trás para frente nesse sentido. Qual é a sua meta? Então quanto a gente precisa guardar por mês e fazendo isso. Mas aí eu já tô falando de crianças maiores, né, professora? Exatamente. Eu acho que com os maiores, há outras questões que a gente pode envolver nesse processo, que é quando a gente pode poupar, inclusive dentro da nossa casa, em relação aos gastos que a gente tem. Então, por exemplo, um adolescente, ele é capaz de olhar para a conta de luz da casa e verificar junto com os pais quanto é que a gente está gastando. Será que a gente consegue diminuir esse consumo juntos para a gente poder poupar um pouco mais, né? Tem conhecimentos matemáticos 1000 aqui, viu? O boletim começa a ficar grande, né? Conta de luz, conta de gás. Exatamente. Então, o que é que a gente pode fazer? Porque tem uma questão que ela é importante, que essa partilha e esse combinado junto com os mais velhos, que eles já têm uma noção muito maior e eles precisam ser envolvidos cada vez mais, por exemplo, no orçamento familiar, né? Entender o que são os custos fixos nossos, né? Da nossa família, da nossa casa. Como é que eu posso contribuir para diminuir estes custos, o quanto isso impacta na nossa vida, mas tem uma questão também, quanto isso impacta no universo,
né, nas questões de sustentabilidade, o quanto a gente também está contribuindo para um mundo mais sustentável, onde eu gasto menos água, onde eu não preciso ficar 20 minutos tomando banho, onde eu não preciso escovar os dentes com a torneira aberta. Parece que são questões bobas, mas sim, não, elas são importantes e elas precisam vir para o mundo da discussão dentro de casa, né? Então, eu acho que essas questões com os mais velhos, elas são super importantes. Assim como trabalhar, pegar uma planilha eletrônica, né? Isso é conteúdo de ensino em matemática. Quando a gente tem no Brasil, né, uma base nacional comum curricular, que é uma base que garante quais são as aprendizagens essenciais e de direito de qualquer criança nesse país, seja uma criança que estude numa escola pública, seja uma criança que estude numa escola privada. E é um currículo que a educação financeira está lá presente. Então, por exemplo, toda a noção de porcentagem, a base diz trazer o contexto da educação financeira, professor, né? Entender o que é desconto, entender o que é acréscimo, entender o que é juros simples, trabalhar com juros compostos. Quer dizer, estas questões, elas podem ser trazidas no âmbito da vivência, em contextos significativos e reais, nos quais as crianças estão e os adolescentes imersos, junto com a sua família. Então, acho que são questões que a gente precisa e pode levar em consideração, sim. Dá até para começar com as crianças que têm, sei lá, seus 15 anos e que têm mais essa noção bem estabelecida, começar a falar de investimentos, né? Porque a gente falou de poupar, e poupar é diferente de investir, né? Você guarda e gasta lá no final, você só poupou. Agora você guarda, colocou numa poupança, e aí você pode estabelecer uma meta já mais elástica para aquela criança. Então, eu quero fazer o intercâmbio. Bom, o intercâmbio custa muito dinheiro, a gente vai ter que guardar dinheiro, sei lá, 1 ano, 2. Vamos colocar esse dinheiro para render? Escolher ali um instrumento de poupança simples que a criança entenda, não dá talvez para ela entender um instrumento mais sofisticado, mas ela vai ver que colocar o dinheiro no investimento certo também faz com que os juros compostos, a gente fala, os juros compostos são seus amigos, né? Também faz com que aquele dinheiro engorde um pouquinho mês a mês. Então, também isso é legal, sabe? E são coisas que talvez a família já faria de qualquer forma. Bom, meu filho quer fazer um intercâmbio, eu vou guardar um dinheirinho aqui para ele e tal. Mas dividir isso com a criança, colocar no dia a dia, traz conceitos super importantes, né? E veja, a gente várias vezes falou aqui de coisas que você não precisa parar para fazer isso, né? Era algo que você já faria, mas incluir a criança nesse dia a dia, o adolescente, é super importante. E aí a gente falou, né, quando eles são menores, muito dessa questão do desejo, né? O desejo como uma mola propulsora para eles entenderem o valor do dinheiro e aquela questão de começar a guardar para realizar esse sonho, né? Mas quando eles são um pouquinho maiores, a gente pode virar um pouquinho essa chave com eles, né? Porque tem essa questão do consumo consciente, como você mesma trouxe, né? E esticar um pouquinho essa coisa de visão de futuro, de falar de aposentadoria, de falar de quando você ficar mais velho. Como é que a gente traz esse conceito para essa conversa? Eu acho que é começar a olhar o longo prazo, né? E aí, de acordo, de novo, com a criança. A gente falou da criança de 5 anos, o longo prazo para ela é o final de semana. É o máximo que ela consegue, assim, falta 1 mês para o Natal, para a criança aquilo falta 1 século. Isso vale você ir aumentando aos poucos. Então, à medida que a criança cresce, a gente percebe nas conversas o quanto eles já têm de noção. Bom, meu aniversário do ano que vem, o aniversário do amiguinho do ano que vem. E aí você já consegue começar a trazer. O longo prazo dele vai aumentando na vidinha dele e você vai aumentando esse longo prazo na vida financeira dele. E eu acho importante falar de aposentadoria, de velhice, de tudo isso, porque quando a gente fala de aposentadoria, muita gente pensa que a pessoa só precisa pensar em aposentadoria quando ela está perto da aposentadoria. Mas a gente sabe que se a pessoa começa a se preparar para a aposentadoria assim que ela consegue o emprego, ela vai chegar lá muito mais tranquila. E aí você está falando que você está plantando uma sementinha na cabeça daquela criança. Ela não vai se preparar para aposentadoria com 15 anos, claro. Velho é o pai e a mãe dela. Ela nunca vai passar por isso. Mas assim,
você vai plantando uma sementinha que o dia que ela tiver o primeiro trabalho, o primeiro dinheirinho que cai ali, ela fala, poxa, eu lembro que meu pai sempre falou para eu me precaver para aposentadoria, eu vou começar a pensar naquilo. Ou um sonho, assim, e até contar histórias da família, eu acho legal também para dizer do longo prazo. Então, papai e a mamãe trabalharam muito, compraram essa casa, a gente juntou dinheiro durante anos, a gente começou numa casa pequena e fomos para uma casa maior aos poucos. Contar essas histórias também planta uma sementinha de longo prazo que é importante. Aí no dia que chegar a hora dela, ela vai se lembrar, bom, eu sei que eu tenho um sonho de morar nesse lugar, eu vou juntar um dinheiro. Eu acho legal também isso, né? Eu gosto muito das situações, né, que são contextos reais pelos quais as crianças passam e todas as famílias passam, e envolvê-las nesse sentido é importante. Não para jogar uma pressão sobre elas, porque eu acho que também a gente precisa ter um cuidado para também não virar para a criança ou ser tão, às vezes... Maçante, tudo é dinheiro, maçante, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E aí aquilo, ao invés de se tornar algo de uma responsabilidade de todos, onde a gente vai discutindo as soluções, parece que fica um fardo, né? Então, acho que a gente precisa cuidar dessas situações. E eu vejo muito também que a gente também pode trazer as dimensões lúdicas para essas descobertas, para essas ações. Então, eu gosto muito, por exemplo, do uso de jogos, né? Eu sou da época do Banco Imobiliário. É legal, né? O Monopoly, que é super bacana. Minha filha, ela adorava o Minecraft, que montava uma cidade. Você tem que gerenciar tudo que acontece nesse espaço, o que é que você compra, o que é que você não compra, qual é o orçamento que você faz, quem você paga, quem você não paga. A cada dia que ela entrava, nossa, eu tô quase falindo, como é que eu faço para sair dessa, né? Porque as situações de jogos, elas são situações de resolução de problemas, né? E ter uma mentalidade para resolver problemas é o que a gente precisa para que essas crianças desenvolvam um tipo de pensar que é o pensar científico, né? Como é que eu resolvo, como é que eu levanto hipóteses, como é que eu testo, como é que eu valido, né? Para tomar uma decisão a partir disso. Então, se a gente falar de o que é que a matemática faz na escola e por que ela é tão importante, é uma ferramenta poderosa que todos nós precisamos ter acesso, é porque ela desenvolve um tipo de pensar específico. E a resolução de problemas ela é essencial na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Então, acho que os jogos são potentes porque eles trazem de forma lúdica e natural, né, o exercício da resolução de problemas o tempo inteiro. Assim como envolver as crianças pequenas com a literatura. Hoje em dia, se a gente olhar na internet, se a gente for numa livraria, pena que as livrarias são cada vez mais virtuais também, né? Mas ir com as crianças nas livrarias e olhar, por exemplo, tem muitos livros infantis com histórias que trazem o assunto da matemática, da educação financeira, vamos chamar assim, não da matemática especificamente, mas de uma forma muito atrativa para a criança, que a envolva naquele mundo, onde ela possa tirar lições e situações e discutir em grupo o que aconteceu ali. Eu lembro quando eu dava aula para os pequenos faz muito tempo, mas hoje a gente trabalha mais com professores, né, fazendo formação dos professores para discutir exatamente estas questões, né. Tem um livro da Ruth Rocha que se chamava Como se Fosse Dinheiro, que é uma sutileza de descobrir que o cara vai lá comprar todo dia e o troco ele dá em bala. Né? E aí a criança depois, ao final, então, vai lá e compra na verdade, ele vai e leva, acho que é uma cabra, e fala, é como se fosse dinheiro.
Então, essas discussões, elas são muito boas, elas são muito potentes, e a escola pode fazer uso, e os pais podem fazer uso também, né? Porque as mensagens e as discussões que se tem a partir deste universo que a gente coloca a criança, que é do mundo literário, ela tem também um olhar para a aprendizagem matemática, com a aprendizagem do mundo da vida, né? E que eu considero que são muito importantes, que a gente não pode perder de vista, né? A família toda remando meio que para o mesmo caminho, né? A gente tem uma adolescência que está cada vez mais esticada, né? Esses adolescentes virando jovens adultos e continuam morando na casa dos pais, porque é fácil, comida na mesa, roupa lavada, uma casa harmoniosa, né? Muitas vezes as pessoas saíam de casa muito cedo porque não se sentiam à vontade. Como é que vocês veem essa relação de dinheiro a partir desse jovem que se mantém na casa dos pais, mas que já começa a trabalhar, já começa a ter renda? O que é justo numa relação dessa, né? Com jovens morando na casa dos pais, já ganhando o próprio dinheiro? Eu acho que eu acho que depende muito do combinado ali daquela família, mas eu acho importante que esse jovem aproveite esse momento para guardar um bom dinheiro, assim. Você vê, às vezes, as pessoas fazendo uma faculdade bacana, conseguem um estágio num lugar legal e fala, bom, agora é que eu vou viver a vida que eu sempre quis. Tem um bom dinheiro e não ajuda os pais em nada. E se os pais não precisam dessa ajuda, e que bom que eles não precisem, eles podem dar para esse filho a chance dele curtir um pouco a vida, eu acho que eles têm que orientar esse filho a dizer, não, você não vai gastar tudo que você não tem responsabilidades em casa, porque eu tô aqui, consigo te ajudar com isso, mas seria importante você guardar um dinheiro, porque amanhã ou depois você vai precisar, você vai ter que ter a sua casa, você vai querer ter seu carro, e aí tentar forçar esse adolescente a guardar um pouco de dinheiro, e aí o forçar pode ser não dar o carro, mas dizer para ele, eu não vou te dar um carro. Ou te dou o primeiro, o segundo você vai trocar. Tudo bem, você tem água, comida, roupa lavada. Mas se você quiser, sei lá, um streaming diferente, você paga. E aí, pode ser um valor pequeno, mas o que eu tô querendo dizer assim, que essa criança, esse adolescente adulto, né, tenha as responsabilidades dele e a vontade de guardar dinheiro. Eu acho super importante, mesmo que a família possa dar para ele, poxa, deve ser super bom você ser um pai e uma mãe que pode dar isso pro seu filho e deve ser até satisfatório. Fala, poxa, meu filho não precisa ajudar em nada, eu consigo ajudá-lo. Mas eu acho que é muito importante incentivar. Agora, pros pais que precisam que esse filho ajude em casa, é mais importante ainda, né? Aí eu acho que tem que ser o combinado mesmo. Olha, você tá trabalhando, você consegue nos ajudar, nada mais justo do que fazer uma troca aqui, ajudar com o que você pode, né? Eu acho que aí é até mais fácil convencê-lo. Mas eu acho muito importante esse direcionamento, sabe? Deixa o adolescente, o jovem adulto curtir a vida, é importante, mas direcione para poupar dinheiro, porque isso vai fazer falta lá na frente. Cris, você acha que tem que combinar, então? Eu acho. Que combinado não é caro. Tudo tem que ser combinado. Eu sou a favor de que a partir do momento que o jovem já recebe um dinheiro, o esforço do seu trabalho e etc., e ele vive em família, que ele possa contribuir para a família, ao menos nas suas questões pessoais. Por exemplo, pagar o seu celular. É importante que ele pague a conta do seu celular. Eu acho que é importante que ele bote gasolina no carro, que ele pague o Uber que ele vai fazer para sair, para se deslocar. Por mais que eu possa, ele precisa saber que há uma parte da vida em que ele vai ter que se responsabilizar por isso. E que ele pode estar num ambiente seguro dentro de casa, mas que ele precisa enfrentar essas situações e começar a utilizar isso para saber onde ele gasta mais, onde ele gasta menos, aonde ele precisa poupar, aonde ele precisa guardar, né? Então, eu acho que a medida... O jovem, ele precisa também passar por esse processo, sabe? E quando ele tá, ainda que ele esteja dentro de casa. E eu particularmente, sou muito a favor que depois que ele tem uma autonomia financeira, que ele possa viver a sua vida e, aí sim, organizar-se para
onde eu moro, o que é que eu gasto, porque eu preciso prepará-lo para ter autonomia financeira, né? Então, acho que essa é a questão dos pais, né? Garantir que esse jovem vai poder trilhar um bom caminho, mas com uma consciência, uma mentalidade financeira que garanta a ele sustentabilidade no futuro, né? E em qual categoria a gente encaixa os avós nessa história toda? Porque é uma entidade, né? E é uma pergunta de cunho pessoal, assim. Porque a gente dá licença poética. Pois é. Né? Porque... depois que eu virei avó, eu digo que avós podem tudo. Avós, madrinhas, né? Todas vão entrando nesse rol de... Eu acho que talvez também tem algumas questões que às vezes precisa de alguns combinados, né? Inclusive com os avós, nesse sentido, né? De cuidar para não se extrapolar demais, né? Porque eu sei que em casa eu não tenho, eu recorro a alguém. As crianças, elas são muito perspicazes, né? Elas leem nas entrelinhas. A gente não precisa dizer sobre, mas elas sabem a respeito. Então, eu acho que avós aí, neste caso, também precisam fazer parte dessa conversa, dessa discussão. Mas eles acabam estragando um pouquinho, né? E é bom também, né? Eu acho que dá para dizer... Dar essa licença para os avós. Eu acho que dá para dizer também para a criança o seguinte... O seu avô, sua avó, suas madrinhas, enfim, quem quer que seja, eles estão aqui para te mimar também, aproveite, seja mimado, mas aqui na minha casa a regra é essa, sabe? Eu não tenho muito esse problema, mas assim, eu vejo as minhas amigas que têm essa questão dos avós darem presentes, né, fora do que pediram e tal, dizer, olha, ali tudo bem, mas aqui na minha casa a situação é essa, aqui em casa a gente deixou isso combinado, aqui em casa é assim que a gente vai tratar, porque... Na casa, igual comer açúcar, na casa dos avós vai e enche a cara de doce, em casa não tem tanto. Acho que vai meio que nessa, né? Aproveita enquanto você tá com seus avós, porque vai ser mimado mesmo, e é bom, né? Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença da professora Cristiane Chica, que é educadora e coautora de livros didáticos, com a gente também, né? E agradecendo a presença da economista da Lifetime Investimentos, a Marcela Kawauchi. E o Vitor Cunha, o meu companheiro aqui nesse podcast do Happy Lago. Muito obrigada, foi um papo muito legal. Obrigada por terem vindo, por terem conversado com a gente. E um agradecimento todo especial a você que aí do outro lado da tela participou de mais um podcast do Happy Lago com a gente. Já ativa o sininho para receber os próximos conteúdos que a gente está produzindo para vocês. Obrigada mais uma vez, até a próxima.